Olá, amados irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nossa meditação desse nosso culto hoje, de quarta-feira, está em João capítulo 14, a partir do versículo 15 até o versículo 27. E o título hoje da nossa meditação, da nossa reflexão, é o nosso protetor. Então nós vamos falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, né? E quem ele é, para nós, né? Quando Jesus Cristo dialogava com seus discípulos, falando acerca da sua morte, né? Da sua partida, mas que não os deixariam sozinhos, né? Mandaria para eles um consolador, um companheiro, um ajudador. Então, hoje é sobre o Espírito Santo, né? Como nosso protetor. Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 14, do verso 15 até o versículo 27. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém, irmãos? Então, esta é a leitura, né, da palavra de hoje, para nossa meditação, para nossa reflexão nesta noite. E vamos a alguns versículos, né, alguns destaques, né, que o texto traz para nós e algumas perguntas que a gente poderia fazer aqui, né? Uma delas é como que Jesus Cristo garantiu aos seus discípulos que continuaria o seu relacionamento com eles no dia a dia. Eles já estavam acostumados há alguns anos a conviver com a presença física de Jesus. Agora ele comunica que vai partir, ele comunica que vai morrer, né? E que ele não vai mais estar entre eles como eles sempre o viram, né? Mas que ele iria enviar alguém que mantivesse o mesmo relacionamento que ele tinha com seus discípulos, né? Como que ele garantiu isso? Bom, ele garantiu isso, irmãos, dando a promessa do Espírito Santo de Deus, né? Eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar alguém, um consolador, alguém que possa estar convosco, né? E que possa vos acompanhar na minha ausência, e no caso aqui era a morte, né? A sua ausência física, a sua partida física naquele tempo ali. Então vamos aqui ao versículo 16, né? Versículo 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então olha só, fisicamente Jesus não poderia permanecer com eles para sempre, né? Para sempre, quer dizer, o tempo de Jesus com eles foi um período muito curto, mais ou menos de 3 anos, não mais do que isso, 3 anos e meio por aí. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, viria para ficar com eles para sempre. Então, na sua partida, ele faz a promessa de outro Consolador.
Então aqui o Consolador é o Espírito Santo é chamado de Consolador, né? No grego é Parácletos, né? E aí essa palavra se repete ali no capítulo 14, verso 26, capítulo 15 também, versículo 26, e o capítulo 16, versículo 7, né? A expressão Consolador está presente. E a raiz da palavra, né, desta palavra, apresenta os conceitos de aconselhar, exortar, consolar, fortalecer, interceder, estimular. Né? A única ocorrência no Novo Testamento diferente desse significado, desse sentido, é a palavra advogado, né? Em que o Espírito Santo é traduzido como advogado lá em 1 João capítulo 2, versículo 1. E aqui nas demais passagens do Evangelho de João, citadas aqui, Cristo ensina que o Espírito Santo, ele ensina 4 coisas acerca da vinda do Espírito Santo como consolador, né? como protetor dos discípulos, né? Da igreja, nosso, né? E também de nós. Primeiro, ele diz que o Espírito Santo vai habitar nos cristãos, né? Ele vai habitar convosco. Outra coisa, isso está no verso 16 e no verso 17, né? Ele vai estar para sempre com vocês, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 17. Também ajudará os discípulos a lembrar fatos de sua vida, né? Quando eles escreveram os evangelhos, irmãos, e foi muito tempo depois da morte de Jesus, todas as lembranças que eles tiveram para escrever os evangelhos e posteriormente todo o Novo Testamento, né, os apóstolos, essas lembranças foram trazidas pelo Espírito Santo, né, o cumprimento da palavra de Jesus que diz, ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos falei, que eu vos ensinei, que eu disse a vocês, ele vos fará lembrar. Então, esse era o Espírito Santo. Versículo 26, né, diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Terceira coisa que Jesus falou acerca do Espírito Santo é que o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Capítulo 16, versículo 7 até o versículo 11, trata sobre isto, do papel do Espírito Santo. Então, o que leva uma pessoa a se arrepender dos seus pecados no mundo inteiro, não é porque ele quer, não. É porque o Espírito Santo de Deus vem a ele e o convence de que ele é pecador. Só o Espírito Santo de Deus, irmãos, pode convencer uma pessoa de que ela é pecadora. A pessoa por si só não se convence disso, não. Ela se acha boa, ela se acha sem pecado, ela acha que ela vai para o céu, se ela merecer, ela acha que Deus é bom e ama todo mundo e não manda ninguém para o inferno. É o pensamento que as pessoas têm. Só o Espírito de Deus é que convence uma pessoa de que se ela não se converter, não se arrepender dos seus pecados, ela está condenada. Só o Espírito. Então, por isso que Jesus o apresentou, dizendo que ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O juízo é o julgamento de Deus, é o único que pode julgar corretamente e justamente as pessoas, né? Porque ele conhece todas as coisas, ele conhece tudo, ele conhece bem cada ser humano. Então, ele é o único que pode, com justiça, fazer juízo de todos nós. E também, em quarto lugar, ensinará a verdade aos cristãos, né? Toda a verdade do Evangelho, irmãos, a gente se convence que o Evangelho é verdade por causa do Espírito Santo que habita em nós e que está conosco. Do contrário, isso não aconteceria, né? É o que diz aqui o versículo 26 e também o capítulo 16, né, de João, do versículo 13, por exemplo, até o versículo 15, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu.
Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo vai receber daquilo que pertence a Cristo, ele vai receber da parte do Pai e anunciar a igreja, anunciar as pessoas. Então louvado seja Deus pelo Espírito Santo que habita conosco e está no nosso meio, porque é Ele que nos mantém no conhecimento da verdade do Evangelho, e isso faz com que nós venhamos a permanecer firme na nossa fé, sempre acreditando, sempre crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor e como Salvador. E isso é o que nos dá a certeza da nossa vida eterna, da nossa salvação eterna. O verso 17, que também já foi lido, ele chama atenção para o fato, que uma das afirmativas de Jesus é: Ele habita convosco e estará em vós. No versículo 17, o Espírito Santo estava ativo no tempo do Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento ele era transitório. Os irmãos leem as narrativas do Antigo Testamento, vê que o Espírito entrava e saía das pessoas, cumpria sua missão e deixava. No Novo Testamento, não é bem assim não, No Novo Testamento, a partir de Pentecostes, duas coisas a gente tem aqui interessante acerca do Espírito a partir de Pentecostes. Primeiro, é que ele permanece conosco. E segundo, é que todos nós temos o privilégio de tê-lo conosco. Todo convertido. Todo crente, irmãos, todo crente, salvo por Jesus, ele tem o privilégio de ter a pessoa do Espírito Santo habitando nele. Então, depois de Pentecostes, são estas duas coisas muito interessantes que aconteceram. O Espírito deixa de ser transitório e passa a ser permanente, Ele passa a permanecer conosco para sempre. E a segunda coisa, que é o privilégio, O privilégio de saber que todos nós somos, aspas, digamos assim, portadores de Deus por meio do seu Santo Espírito, que habita conosco. No verso 21, há uma outra coisa interessante aqui no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui o que o texto, o que nosso Senhor Jesus quer falar conosco, irmãos, é que a fé, ela opera por meio do amor, Se você não ama o Senhor, como é que você vai poder exercitar a sua fé em Jesus, Então, a fé cristã opera por meio do amor, e a medida do amor de uma pessoa é o grau de sua submissão aos mandamentos do Senhor Jesus. Então, se alguém não obedece os mandamentos de Jesus, esta pessoa não pode se declarar discípula dele, Discípulo é aquele que segue o seu mestre, Chama atenção também o versículo 23 que diz: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha só, tá? Aqui o amor do Pai é condicionado à nossa obediência à sua palavra. Se alguém quer ser amado por Deus, precisa obedecer os seus mandamentos. Não tem como você desejar o amor de Deus em desobediência aos seus mandamentos, A pessoa que não obedece não ama, E como é que Jesus vai se manifestar a alguém que não o ama? Porque quem não o ama o rejeita, não o quer. E como é que Jesus vai se manifestar a esta pessoa para perdoar uma pessoa que não quer ser perdoada, libertar uma pessoa que não quer ser libertada, abençoar alguém que não quer ser abençoado ou que no mínimo não acredita que ele há de fazer isso, E como salvar alguém que não deseja ser salvo por ele, não é verdade? Então, o amor aqui está condicionado, o amor de Deus está condicionado à nossa obediência à sua palavra. Uma outra coisa que chama atenção é o versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nesses versos, o Senhor Jesus apresentou o Espírito Santo como Consolador, apresentou como Espírito da verdade, aquele que vai estar conosco, que vai habitar conosco, Então, no versículo 26, a obra do Espírito de lembrar-nos, fazer os discípulos lembrar dos ensinamentos de Jesus,
foi tremendamente importante para a produção do Novo Testamento. E o que o Espírito Santo faz conosco. Irmãos, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, o Espírito fala conosco e ele vai guardando as palavras na nossa mente. E em todos os momentos da nossa caminhada nesta terra, o Espírito nos faz lembrar os ensinamentos de Jesus registrados na sua palavra. E isto é um grande alívio para nós, é uma grande bênção para nós. A palavra de Deus é um bálsamo na vida de todo aquele que confia no Senhor, que ama o Senhor e medita nos seus santos ensinamentos. O Espírito nos ajuda nos tempos difíceis e nos tempos bons a sempre trazer à memória aquilo que foi ensinado por nosso Senhor e por nosso Salvador Jesus Cristo. E o versículo 27, que é o último verso, nos chama a atenção aqui para que nós não tenhamos angústias, né? Não vivamos amargurados assim nos tempos difíceis, né? Principalmente nos dias atuais, né? De muitas preocupações e ansiedades por causa do vírus, por exemplo, né? Então o texto diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então o crente ele é chamado aqui, pelo poder do Espírito, a viver em paz, né? A sentir paz no coração, a andar em paz, mesmo que as coisas ao redor sejam bem difíceis. Por quê? Porque nós temos a promessa do Consolador, do Protetor, do Ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, que vai estar conosco para sempre. Então, nas nossas angústias, nos nossos medos, nas nossas ansiedades, nós nunca estaremos desamparados, nós nunca vamos estar sozinhos, nunca estaremos desprotegidos, porque o Senhor Jesus enviou seu Santo Espírito para estar conosco, habitar conosco, morar conosco e ser o nosso consolador, confortador, o Espírito de Deus em nossa vida, o Espírito da paz, né? O Espírito da bondade, da compaixão, da misericórdia e da coragem, né? do desprendimento diante das grandes dificuldades que podemos enfrentar e que enfrentamos ao longo da nossa caminhada aqui nesta terra. Portanto, o nosso protetor é o Espírito Santo de Deus, como cumprimento da promessa de Jesus de que nunca nos deixaria só, como diz o versículo 17, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E o versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Nosso Salvador enviou o Espírito para durante esse tempo em que ele partiu e até a sua vinda, ele esteja conosco para nos consolar e confortar. E o nosso Senhor vai voltar e ele virá para buscar a sua igreja e levar o seu povo para a sua morada celestial. Essa é a nossa alegria e a nossa esperança, irmãos. A certeza de que nós temos conosco a presença do Santo Espírito e estaremos para sempre com o Senhor no dia da sua volta. Que Deus nos abençoe e nos guarde, né? E nos desperte a fé cada dia mais, a confiança, né? A obediência aos seus mandamentos, né? E a alegria e a paz no nosso coração, porque nós temos o cumprimento da promessa do Senhor de que não nos deixariam órfãos, sozinhos, mas enviaria o Consolador, que é o seu Santo Espírito, que habita conosco. Irmãos amados, o Espírito Santo de Deus está em nós, pela fé em Jesus Cristo. Creia nesta palavra e viva segundo esta palavra. E é nisto que nós seremos tremendamente abençoados pelo Senhor. Deus abençoe os amados irmãos e que a paz de Jesus esteja com todos. Amém? Grande abraço, queridos.